eu quero te mostrar quais são os possíveis erros e como preveni-los. Mas também, caso aconteçam esses erros, como resolvê-los. E cara, eu não espero que você decore todos os tipos de erros presentes no Excel não, tá? Eu quero que você consulte essa aula sempre que você precisar. E a primeira coisa e a mais importante que eu te peço quando se deparar com um erro desse é não se estressar ou pensar que vai dar tudo errado na sua planilha. Eu estou fazendo essa aula para te ajudar nisso. Então, não precisa perder a cabeça, tá? Lembra dessa aula, encara o erro que vai dar tudo certo, tá ok? Bom, com essa introdução, vamos entender os possíveis problemas por trás dos erros no Excel. Então, vamos começar com um erro bem simples, o div/0. Esse, na minha opinião, é o mais fácil, que seria o erro de divisão por zero. Ou seja, o denominador da divisão está igual a zero. E esse zero pode ser alguns fatores. Por exemplo, a célula que você colocou o denominador está em branco ou com o próprio valor zero. Para te mostrar, vou fazer um exemplo com essa divisão. Vamos vir aqui no lado e colocar, por exemplo, aqui nós vamos dividir essa célula por essa célula. Então, aqui nós já teremos o erro de divisão por zero. Então, eu vou colocar um valor aqui, 5, e aqui vou colocar 5. Nesse caso, o erro sumiu. Por quê? Caso aqui eu coloque 0, o erro irá voltar. Bom, mas vamos excluir, vamos deixar essa célula em branco. E eu vou utilizar agora uma ferramenta que já vimos lá no início do projeto 1, que é a ferramenta de avaliar fórmula. Com ela, como já vimos, podemos avaliar detalhadamente o que está acontecendo. Então, vamos ir aqui no menu de fórmulas e clicaremos em avaliar fórmula. Olha o que acontece. Ele vai mostrar por que está acontecendo o erro. Então, vamos avaliar. Primeiro, ele pegou esse resultado de 5. Então, agora que ele vai buscar o K8, nós temos o resultado 5 dividido por 0. E isso nos retorna um erro de divisão por zero. Ou seja, para resolver, basta colocarmos um valor no denominador. Nesse caso, 5, por exemplo. Então, agora, o nosso erro sumiu. E olha só, esse erro de divisão por zero é um dos mais fáceis de solucionar no Excel, pois precisamos somente alterar o denominador da divisão. Então, caso aconteça na sua planilha, não se estresse por conta disso, tá ok? Ela é bem fácil de resolver. O segundo erro é o erro de cerquilha nome. E esse também é bem fácil de resolver, porque normalmente o problema que causa esse erro é por um erro de digitação na função. Ou seja, o Excel não consegue reconhecer aquela função que você colocou. Por exemplo, vamos colocar aqui uma função de soma. Eu vou colocar um N no lugar do M para te mostrar o erro. Vamos somar, por exemplo, essas 3 primeiras células. Então, agora eu vou fechar e pressionar Enter. E o nosso erro aconteceu, o erro de nome. Ou seja, o Excel não reconhece essa função. Então, aqui, ao consertar, no lugar de N colocar M, nós teremos o resultado. Beleza? Além desse ser um possível erro, nós temos outro. E esse outro erro é quando colocamos texto sem estar entre aspas duplas. Por exemplo, vamos colocar aqui uma função se, e nessa função se vamos dizer, se esse resultado for maior do que 7, vamos pensar que era um boletim do aluno, ele foi aprovado. Caso não, ele foi reprovado. E agora, fechando e apertando Enter, nós teremos também o erro de nome. Para resolver isso, basta colocar aspas duplas nos textos. Então, clicar aqui, aspas duplas, em ambos os textos. Agora eu vou pressionar Enter e olha o que acontece. Reprovado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 8, ele ia ser aprovado. Entendido esse segundo erro de nome? Bom, além de te ensinar esse erro, eu vou te ensinar outra ferramenta útil para analisar os erros. Essa ferramenta logo acima de avaliar a fórmula, essa ferramenta de verificação de erros. E olha só, eu vou voltar aqui para o erro para te mostrar. Excluirei apenas uma e clicarei em verificação de erro. Aqui nós podemos pedir ajuda sobre esse erro, mostrar as etapas de cálculo, que é a mesma coisa que ir para a ferramenta de avaliar a fórmula, ignorar o erro ou editar na barra de fórmula. Além disso, ele mostra o possível erro causado. Por exemplo, esse erro de nome inválido é porque a fórmula contém um texto não reconhecido, ou seja, não foi reconhecido o nome de aprovado. Ao fazer o Excel reconhecer colocando aspas duplas, o erro some. Então, algumas vezes, essa ferramenta de verificação de erro pode te ajudar, ok? O próximo erro que veremos nessa aula é o erro de cerquilha valor. Esse erro acontece quando somamos um número com o texto. Para te mostrar um exemplo, eu vou tentar somar essas linhas, tá? Então, somarei esse primeiro com esse segundo, com esse terceiro e esse quarto. Pressionarei Enter e aqui nós temos um erro de valor, pois nós somamos esse valor onde possui um texto com esses que possuem números. Logo, isso vai nos gerar um erro de valor. E nesse tipo de erro que temos referência, é importante utilizarmos outra ferramenta. Clicaremos no menu de verificação de erro e teremos essa ferramenta de rastrear o erro.
Ao clicar nela, nós clicaremos primeiramente no erro. Voltando agora para a ferramenta de rastrear erro, ela mostra quais referências estão pegando. Então aqui você consegue visualmente encontrar onde é que está o erro. Nesse caso, é porque eu estou somando o preço total. Se você quisesse, você podia clicar em verificação de erro e analisar. O valor usado na fórmula tem um tipo de dado incorreto. Então, basta excluir. E agora, está funcionando. Olha, esse erro que eu te mostrei agora, ele é mais difícil de acontecer. Mas mesmo assim, estou te mostrando para você prevenir ele nas suas planilhas, tá ok? Bom, entendido esses 3 primeiros erros, né? Vamos continuar. O próximo erro será o erro num. E pode acontecer em 2 situações. Ou quando estamos retornando algum valor inválido no Excel. Calma, Rafael, como assim valor inválido? Por exemplo, se colocarmos uma raiz de um valor negativo, então colocaremos raiz de um valor negativo. Vamos colocar aqui menos 1. Nós aqui teremos o erro de num. E esse erro acontece porque o Excel não tem como mostrar aquele valor. Você pode ver vindo na ferramenta de verificação de erro. Há um problema com o número usado na fórmula. Ou o segundo caso para que esse erro ocorra é quando o resultado que desejamos seja absurdamente grande e o Excel não suporta esse valor. E eu vou te mostrar agora qual é esse valor máximo do Excel. Para te mostrar, eu vou ter que utilizar outra função, e essa função é a função de potência. Nós colocaremos a função de potência e nós iremos elevar 10 a 308 vezes. Aqui não teremos o erro. Ele consegue mostrar, ó, 10 elevado a 308. Agora, eu vou colocar 309 e aqui está o nosso erro. O número máximo do Excel seria esse 308. Ao colocar 309, nós teremos o erro de número. Beleza? E para resolver esse problema, é bem simples. Nós poderíamos simplesmente colocar um número permitido na raiz ou diminuir o nosso tamanho. Por exemplo, aqui 300. E iria funcionar corretamente. O último erro que veremos nessa aula é o erro de nulo. E acontece em casos muito específicos. E para te mostrar um exemplo, eu te ensinarei agora outra forma de somar. Para fazer isso, abrirei uma nova pasta de trabalho pressionando Ctrl O. E nessa pasta de trabalho farei o seguinte. Colocarei alguns valores aleatórios aqui, tá? Por exemplo, 20, 10. Colocarei mais 2 aqui. E pronto. Para ficar mais fácil, vou substituir todos esses valores por 20. Olha só agora. Eu vou colocar aqui uma função de soma. E eu vou te ensinar agora a somar as interseções. Ou seja, vamos selecionar esses dados, dar um espaço e selecionar esses outros dados. E essa soma vai ser feita somente com essa interseção. Ou seja, vai somar a interseção desses dois conjuntos. Que nesse caso a resposta será 80. Como você pode ver. Caso tivéssemos selecionado essas três, seria 80, que seria desses 4, mais 30. Nesse caso, vai dar 110. Beleza? Bom, é nesses casos que esse erro pode acontecer. E olha, isso não é uma recomendação de você utilizar a função soma dessa forma, tá? É só para te mostrar como funciona esse erro de nulo. Por exemplo, se colocássemos dois conjuntos que não têm interseção. Vamos colocar, por exemplo, esse mesmo conjunto e nesse segundo colocaremos essa linha. Ao pressionar Enter, nós teremos o erro de nulo, porque não foi encontrado nenhuma interseção entre esses dois conjuntos. Se você quiser, você pode vir na guia de fórmulas e clicar em verificação de erro. Os intervalos na fórmula não interceptam, beleza? Bom, e para finalizar essa primeira aula, irei excluir e não salvar essa planilha, pois não tem muita coisa nela, essa parte de trabalho. E vamos revisar agora como retirar o conjunto de jogos da velha ou cerquilha, como você preferir. Por exemplo, vamos colocar um dado bem grande aqui. Diminuir um pouquinho a nossa largura de coluna. Colocar isso daqui em número. E vai acontecer, muitas vezes no seu Excel, isso daqui. Vão ser mostradas cerquilhas ao invés do seu valor. E olha, na minha opinião, isso não é um erro. Mas não é interessante você ficar mostrando isso na sua planilha, pois o usuário não vai conseguir entender. Então, não está funcionando ainda corretamente. E nós já vimos como resolver esse problema. Basta alterar a largura de coluna automaticamente. E para fazer isso, nós iremos vir na coluna e clicar 2 vezes na divisória dessa coluna atual com a coluna posterior. Quando aparecer esse ícone, pressionaremos 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. 1, 2. Ao fazer isso, será alterado automaticamente a largura para o maior tamanho naquela coluna. Beleza? Bom, finalizamos essa primeira bateria de erros. Na próxima aula, vamos continuar esses erros, finalizar eles e no final entender a função se erro.
E com essa função se erro, nós conseguiremos tratar todos esses erros aqui presentes. E também vamos entender qual é desse erro n/d. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos continuar estudando os tipos de erro no Excel e no finalzinho dela, vamos estudar uma função importantíssima para lidar com alguns erros, chamada de se erro. Bom, antes de iniciar, vamos limpar todos esses conteúdos que colocamos na aula passada para entender os erros iniciais. Então, selecionaremos, viremos na borracha e limpar tudo. Pronto, vamos continuar agora estudando o erro de ref. E esse erro é o erro de referência. Ou seja, aquela referência que você colocou ali, o Excel não está encontrando porque você provavelmente apagou. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma planilha ou até mesmo uma tabela. Olha só, eu vou selecionar esses dados e colocar uma tabela. Inserir tabela. Vamos colocar que minha planilha já tem cabeçalhos. E vamos colocar aqui produto e valor. Por exemplo, vamos colocar aqui um valor. Vamos colocar teste 1, feijão 2 e arroz 3. Agora, vamos fazer uma referência desses dados. Vamos vir aqui, mudar o nome da tabela para tabela teste e referenciar essa tabela teste, igual tabela teste. E dessa tabela teste, nós vamos querer, por exemplo, somente os produtos. Vamos fechar, pressionar Enter e pronto. Aqui está a nossa tabela teste. Agora vamos pegar e excluir essa tabela, pressionando Delete. O que vai acontecer vai ser um erro de referência. O mesmo valeria se criássemos uma planilha, pegássemos uma referência daquela planilha e depois excluíssemos ela. Daria esse mesmo erro. Para solucionar, temos que ou alterar a referência para um dado existente ou fazer outra tabela e colocar a referência novamente. Beleza? O próximo erro é o erro de despejar. Vou apagar aqui o erro de referência, tá? E eu vou te mostrar esse erro de despejar, pois te prometi mostrar praticamente todos os erros no Excel. Mas esse erro ele é relativamente novo. Por isso, ele só vai existir no pacote Office 365, quando referenciamos as matrizes, como fizemos agora na nossa tabela. E existem algumas condições para conseguirmos trabalhar com matriz sem que aconteça esse erro. E o primeiro é, por exemplo, não ter dados onde a planilha colocará eles. Por exemplo, vamos colocar aqui Rafael e tentaremos nessa célula trazer esses dados dessa coluna. Então, vamos pegar o nome dessa tabela, design da tabela, e vamos alterar. Vamos colocar tabela, produtos, serviços. Beleza? Então, vamos vir aqui, colocar igual, tabela, produtos, serviços. E vamos pegar a coluna de produtos. Fechar o colchetes e pressionar Enter. Aqui nós teremos o erro de despejar, como foi dito, porque não tem espaço suficiente para mostrar aquela matriz. Então, agora que eu apagar esse nome de Rafael, olha o que vai acontecer. Beleza? Olha, e existem diversas outras possibilidades e outras restrições para que esse erro ocorra. Mas como não acontece com muita frequência, e só é possível que ele aconteça no Excel 365, eu vou deixar um link no recurso dessa aula explicando esse erro mais detalhadamente, ok? O próximo erro que eu vou falar aqui, ele geralmente acontece quando estamos trabalhando com funções de pesquisa que já vimos, por exemplo, o Corresp. Quando procuramos algum dado com as funções de pesquisa e não encontramos nenhum. E esse erro é exatamente isso que você está vendo na tela. É esse erro de n/d, que significa dados não disponíveis. Ou, se você preferir, nada foi encontrado. Então, vou excluir aqui a nossa referência. E vamos agora analisar esse erro. Esse erro não está sendo encontrado porque aqui não tem nenhum dado. Então, ela está procurando esse valor lá na tabela de produtos e não está encontrando. Então, para solucionar esse erro, bastaríamos colocar algum desses produtos. Ao fazer isso, o nosso erro será solucionado. E esse é um dos erros mais comuns no Excel quando utilizamos as funções de pesquisa. Beleza? Só que esse erro, ele é um erro esperado. Então vamos entender agora como vamos tratá-lo. Bom, já vimos os erros no Excel e vimos como resolver eles. Vai acontecer uma hora ou outra um erro esperado, como é o caso desse n/d. Então, quando acontecer esse erro esperado, nós temos uma função para te ajudar a tratar esse erro. Ou seja, ao invés de mostrarmos esse erro para o usuário, você poderá colocar ou um valor ou até mesmo um texto ao invés desse erro. E o mais legal é que essa função que vamos aprender, ela é super simples de utilizar. E ela se chama se erro. E para te mostrar ela, eu vou colocar um Corresp aqui fora, parecido com esse que colocamos aqui. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto. E vamos agora utilizar dessa função. Se formos para o Shift F3, olha o que vai acontecer.
nós iremos para os argumentos da função, mas não queremos mexer aqui. Nós vamos querer inserir uma nova função. Nós queremos colocar o se erro. Então, o que é que eu vou fazer para te mostrar? Eu vou selecionar até aqui, antes do igual, e copiar, Ctrl C, só para te mostrar o se erro, tá? Depois, vou entrar com o se erro nessa célula ao lado, Shift F3, e procurar a função agora se erro. Sim, a função se erro ela é junta, tem o E do se e o E do erro, tá? Então, procuraremos, encontraremos ela e pressionaremos OK. Os argumentos dela são bem simples, são dois, os dois obrigatórios, tá? O valor, que é caso não tenha nenhum erro, que seria o Ctrl V, e o erro, caso aconteça. Por exemplo, vamos dizer que aqui aconteceu um erro, então eu quero que mostre erro encontrado. Então, quando encontrei esse erro, será mostrado na célula, erro encontrado, como você já consegue ver naquela resposta. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, algum dado, argamassa. Então, ao invés do erro, ele mostrará construção civil, que nesse caso foi o índice CORRESP que utilizamos. Vamos excluir agora e voltará ao erro. E o legal dessa função é que você pode escolher o que será mostrado. Por exemplo, eu não quero que seja mostrado um erro agora. Eu quero que seja mostrado um valor. Por exemplo, 0. Então, quando tiver um erro, será mostrado 0. Bom, essa função é muito útil para prevenir erros esperáveis. Ou até mesmo, ela será de grande ajuda para mostrar para o teu usuário erros de uma forma mais suave. Então, use essa função com sabedoria. Bom, já que aprendemos ela, vamos agora inserir elas nessas três colunas. Viremos aqui, colocaremos se erro. Então, abriremos o parêntese. Lá no fim, nós fecharemos ele. E antes dele, colocaremos ponto e vírgula para colocar o segundo argumento, que é o valor se erro. E colocaremos, não quero que você apareça nada. Queremos deixar em campo em branco. Então, olha o que vai acontecer. Vou pressionar Enter. E todos aqueles nossos erros foram substituídos. Farei a mesma coisa para o preço unitário. E também para o preço de total, beleza? Pronto. Olha só, lembra desse erro porque ele vai ser muito útil quando você estiver utilizando o Excel, tudo bem?